dinheiro parado custa para o sistema. Por que a maior parte desse limite não utilizado é concedido para clientes de alta renda? A consequência disso é que os clientes de baixa renda são aqueles que pagam relativamente por esse custo que o desenho do cheque especial no seu modelo atual traz. O raciocínio do diretor de organização do sistema financeiro do Banco Central, João Manuel Pinho de Mello, não é difícil de entender. Os bancos despejam crédito para quem não o utiliza e cobram taxas altíssimas de quem precisa se endividar para pagar as contas. Este é um subsídio implícito que há no desenho atual que transfere, por meio das cobranças que são feitas no cheque especial, recursos dos clientes de mais alta renda para os clientes de mais baixa renda. Por isso, na quarta-feira à noite, o Comitê de Política Monetária anunciou uma ação que deve frear um pouco o juro cobrado de quem é obrigado a se valer da forma mais pesada de crédito disponível no mercado, o cheque especial. Estabeleceu um teto mensal para o juro, que não pode ultrapassar 8%. Hoje, a média da cobrança é de 12% ao mês. Em contrapartida, os bancos poderão taxar o limite de crédito que supere R$ 500. Traduzindo, as instituições poderão cobrar 0,25% de taxa sobre o limite que elas mesmas disponibilizam para os clientes, mesmo aqueles que jamais acessaram esse tipo de crédito. Os bancos não gostaram da ideia e dizem que o governo adota limites e impõe um tabelamento de preços. Como agir diante das novas regras? Até que ponto vai beneficiar quem precisa usar o cheque especial e prejudicar quem não utiliza o limite? O que acontece se o juro básico, a Selic, voltar a subir? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e hoje nós conversamos com a repórter Renata Vieira, da sucursal de Brasília, e com a editora de economia Luciana Rodrigues. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Renata Vieira, o que muda exatamente a partir dessa decisão do Banco Central? Então, Carol, ontem o Banco Central anunciou que os bancos não vão poder cobrar mais que 8% de juros ao mês no cheque especial. Hoje, essa taxa fica mais ou menos em 12,5% ao mês, o que é considerado muito alto, é a linha de crédito mais cara do Brasil. Então, a partir dessa data, 6 de janeiro do ano que vem, os bancos não vão poder mais fazer essa cobrança. Para contratos novos de cheque especial, essa mudança também vale a partir dessa data. Para contratos que já existem, ou seja, você que já tem aí o seu cheque especial funcionando, isso só passa a funcionar em 1º de junho do ano que vem. E os bancos vão ter que te avisar, com uma antecedência de 30 dias, que eles vão passar a te cobrar para disponibilizar o cheque especial, porque hoje você tem acesso a esse produto, a esse serviço, sem nenhum tipo de cobrança pela disponibilidade, só os juros com base no que você usa. Agora não. Quem tiver acesso a essa linha também vai ter que pagar. Nós ouvimos o Alex Agostini, economista-chefe da consultoria Austin Rating, e ele faz uma ponderação de que o governo está numa tentativa de corrigir a distorção do alto valor cobrado no cheque especial. É inadmissível que uma taxa de juros cobrada das empresas ou do consumidor chegue a 300% ao ano. Só como paralelo, em setembro de 2016, quando a Selic estava em 14,25%, a taxa de juros cobrada no cheque especial das pessoas físicas era de 324,9%. Atualmente, a Selic está em 5% ao ano. Ou seja, foi reduzida em 9,25 ponto percentual. A taxa de juros básica foi cortada praticamente em 2/3 dela, 65%. Já a taxa de juros do cheque especial à pessoa física caiu para apenas 305,9%, ou seja, apenas 19 ponto percentual. Isso dá um corte só de 6% da sua taxa total de um ano. Se por acaso as condições econômicas para frente acabem mudando por alguma razão e o juro volte a subir? Olha, a priori o Banco Central coloca essa resolução como uma resolução
permanente. Independentemente da taxa básica de juros da economia, o argumento é de que essa linha ela é muito regressiva. O que significa isso? Ela acaba prejudicando os mais pobres, quem tem renda mais baixa e acessa mais o limite do cheque especial, e isso acaba subsidiando os ricos, que em geral têm um acesso de limite muito alto e não usa. Então, o argumento do Banco Central é que, independentemente do cenário, a ideia é tornar esse tipo de crédito menos regressivo e desencorajar um pouco as pessoas a usarem essa linha, que é uma linha de emergência e mesmo com uma melhora, é uma linha que ainda é muito cara. Pois é, a taxa mais alta, né? Mesmo com esse limite de 8% ao mês, se a gente faz uma projeção de taxa anual, dá mais de 150% ao ano. Então não é que o cheque especial ficou barato, né? Exatamente, não ficou barato, ele ficou um pouco menos caro, né? Hoje, se a gente olhar para a taxa anual do cheque especial, ela passa de 300%. A ideia do Banco Central é que isso se reduza aí pelo menos à metade, mas ainda assim é um juro muito alto. Naturalmente, a dica é sempre evitar o cheque especial, o juro do cartão de crédito. Agora, para quem não usa e poderá eventualmente ser taxado em 0,25% desse limite que o próprio banco define, que a pessoa não tem nenhum tipo de arbítrio, poder de escolha. Qual é a orientação? Olha, hoje a gente sabe que é muito comum que os bancos disponibilizem um limite de cheque especial para você e até aumentem esse limite sem te avisar. Uma vez que isso não tem um custo, as pessoas não costumam reclamar, mas agora que isso vai ter um custo, né, isso importa. A orientação é a seguinte: se você tem cheque especial e não usa, peça ao banco, fale com seu gerente que você não quer mais aquele limite. Há também como rever o limite, né? Se você tem um limite muito alto e quer diminuir um pouco, quer ter ali aquela reserva, mas não uma reserva muito alta que vá te onerar por conta da tarifa, né? Você pode pedir para diminuir também. O fato é que nada vai poder ser feito sem aviso agora, né? Mesmo essa cobrança, que já vai ser estabelecida em junho do ano que vem, os bancos vão precisar avisar que ela será feita. Vale ressaltar que até o limite de R$500 não tem taxação, né? Só para quem quiser ter um limite acima disso é que vai ter uma cobrança proporcional ao limite. Exato. Se você tem até R$500 de limite na conta e o Banco Central diz que são 19 milhões de pessoas nessa situação hoje no Brasil, você não vai pagar uma taxa. Mas vamos dizer que você tenha R$1.000 de limite de cheque especial na sua conta, então a tarifa vai incidir sobre R$500, que é o que ultrapassa esse limite, é o que excede, né, esse limite de R$500 que o Banco Central estabeleceu. O Banco Central, o próprio diretor do Banco Central, ele argumenta que o dinheiro parado, ele tem um custo. Como é que se mede isso? Ou seja, esse dinheiro que as pessoas não utilizam, que acaba subsidiando, né, os mais ricos contra os mais pobres. O que o Banco Central explica, Maltic? Que os bancos eles têm um custo de captação do capital que ele disponibiliza para os clientes, né? Então, hoje a gente tem um total de 350 bilhões em cheque especial disponibilizado no país inteiro, mas efetivamente só 26 bilhões estão sendo utilizados. Então, tem 325 bilhões mais ou menos aí parados e o que eles explicam é que esse dinheiro tem um custo para a instituição financeira, né? E a forma de compensar isso é justamente onerando aí, aumentando a taxa de juros para quem efetivamente usa. No geral, são os mais pobres. O que os bancos estão achando dessa medida? Porque, de um lado, eles ganharam mais uma tarifa, mas, de outro, vão ter uma limitação para cobrança de juros no cheque especial, né? Exato, Carol. Hoje, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, ela emitiu uma nota criticando a decisão do Banco Central, chamando essa nova regra de tabelamento de preço, né? E dizendo que há outras formas aí de baratear o custo do crédito para as pessoas que não impondo aí um limite para os juros. Mas é importante lembrar também que desde o ano passado os bancos vêm tentando de maneira ali autônoma tirar as pessoas do cheque especial para linhas mais baratas. De acordo com as novas regras, os bancos terão de oferecer aos clientes o parcelamento da dívida com juros mais baixos para quem utilizar mais de 15% do limite do cheque especial e não conseguir tirar a conta do vermelho após 30 dias seguidos.
Ou seja, se você está ali mais de 30 dias no cheque especial, o banco vai lá e diz para você, olha, eu tenho uma linha aqui mais barata para você financiar essa dívida. Mas fato é que durante todo esse tempo, isso não mudou a curva de juros. O juro continua acima de 300% por ano, mesmo com essa mudança. E aí que o Banco Central decide intervir de maneira mais enfática. Alguma chance de o Banco Central voltar a intervir, por exemplo, no juro do cartão de crédito, também altíssimo? Olha, existe uma pressão do Congresso Nacional, Maltic, para que isso seja feito. Os juros do rotativo do cartão de crédito também são altíssimos, também estão na casa dos 300% ao ano, e o cartão de crédito, caso passasse por uma mudança semelhante, isso teria uma escala muito maior, porque o crédito ali comprometido no cartão é muito maior do que o crédito hoje comprometido no cheque especial, né? Então, o Banco Central está debruçado sobre essa ideia, mas a gente não sabe exatamente se virá uma norma, uma resolução para legislar sobre isso. Renata, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Luciana Rodrigues. O governo é liberal, o governo claramente é liberal e estão falando em tabelamento de preços. A Febraban utilizou inclusive essa expressão. Até que ponto há uma contradição nesse tipo de medida com a forma como a política econômica é implementada no atual governo? Então, Maltic, alguns especialistas com quem a gente conversou hoje apontam justamente essa contradição. Pois é, o próprio presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, parece que ficou meio constrangido na hora de comentar a decisão. Eu, como economista liberal, tenho uma posição, né? Mas o fato é que eu não consigo separar essa posição da posição de presidente do banco, né? Eu, como presidente do banco, eu tenho que acatar a decisão do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, né? Decisão do Conselho Monetário Nacional se cumpre. Todo mundo sabe que cheque especial é um problema, os juros eles são altíssimos e é um problema que tem sido endereçado por vários governos com diferentes abordagens numa tentativa de reduzir esse custo altíssimo para o cliente de banco que precisa recorrer a essa linha de emergência. O que os especialistas que a gente ouviu hoje pontuam é justamente que você definir um teto para a taxa de juros do cheque especial nada mais é do que você tabelar um preço. O juro é um preço da economia, então você está tabelando um preço. E experiências do passado com tabelamento de preços mostram que toda vez que você tenta fixar um preço ou fixar um teto de preço para um produto ou um serviço, esse produto pode deixar de ser oferecido, né? A gente lembra do boi no pasto, na época do Sarney. Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da Lei Delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. E alguns analistas com quem a gente conversou hoje falaram, olha, em última instância, o banco pode dizer para pensar assim, não é vantajoso para mim oferecer o cheque especial para determinados clientes se eu tiver que cobrar no máximo esse juro de 8% ao mês, que já é altíssimo. Inclusive, a gente conversou com o economista João Augusto Salles, que falou dos riscos, inclusive, de aumentar a procura pelo cheque especial e também até mesmo a possibilidade de judicialização do caso pelos bancos. Acho até que isso pode ser levado para o campo judicial, tá? Só relembrando, o artigo 192 da Constituição Federal, num determinado momento, foi colocado que poderia ocorrer um tabelamento de juros de 12% real, numa época longínqua isso. Depois foi revogado, visto a intervenção do governo nessa área. Então não foi aceito esse inciso que tinha lá no artigo 192 da Constituição Federal. Isso dá um condão para que os bancos possam entrar na justiça e combater e atacar a questão do tabelamento dos juros. Também pode ser um tiro no pé, né, que o governo esteja fazendo, porque incentiva em algum momento, de alguma forma, o consumidor a entrar mais no cheque especial, já que a taxa de juros foi cortada pela metade, e com isso provocar um inadimplemento futuro que por conta da taxa de juros ainda extremamente elevada, mesmo que seja 8%. Então não existe uma educação financeira razoável, sobretudo nessa camada de população que se observa na tomada
do cheque especial. A questão do cheque especial, Carol, no Brasil ele é muito cultural, né? Até o nome, cheque especial. A pessoa ouve cheque especial e acha que está bem, né? É especial. E às vezes acaba entrando naquele limite ali, né? Quando sobra mês no fim do salário, né? Então o sujeito entra no limite do cheque especial sem perceber, às vezes. E seria muito mais vantajoso você, em vez de entrar nesse limite automático, você bater lá no seu gerente e falar: olha, me dá um crédito pessoal, o mês apertou. Crédito pessoal tem taxas muito menores. Agora, essa política do governo de tentar induzir a redução do crédito não é exatamente nova. A gente lembra, por exemplo, no governo Dilma, o governo chegou a usar bancos públicos, por exemplo, para tentar reduzir a taxa de juros do cheque especial. Agora, recentemente, também já no governo Bolsonaro, a mesma coisa. Mas agora o governo dá um passo além, né? Porque não é só usar o banco público, tem ali um teto. Sim, recentemente a Caixa Econômica Federal anunciou uma forte redução nos seus juros do cheque especial. Ela já tinha feito isso nos seus juros da casa própria, o que fazia todo sentido, porque o juro básico da economia caiu muito, então fazia sentido econômico a Caixa Econômica reduzir os juros da casa própria. Quando ela reduziu da casa própria, ela foi acompanhada por vários outros bancos, porque a Caixa é super importante nesse mercado de crédito habitacional e fazia todo sentido econômico essa redução de juros. A Caixa anunciou também que vai abrir a renegociação das dívidas de 589 mil financiamentos. Mais recentemente, ela anunciou também uma redução dos juros no cheque especial. É bem recente isso e não foi acompanhado muito por outros bancos, pelos bancos privados. Então, ontem veio essa decisão do Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo Banco Central e o Ministério da Fazenda, de determinar um limite, um teto para os juros do cheque especial. Também não é muito cômodo para essas instituições financeiras atacar o governo pelo lado do tabelamento, quando na verdade eles sempre cobraram juros muito altos que fazem com que as pessoas acabem se endividando cada vez mais para pagar justamente essa dívida com o banco? Os bancos, hoje, ao criticar a medida, eles falaram em tabelamento, é fato, e muitos argumentam que o cheque especial tem um peso muito pequeno na carteira total de crédito deles. Cheque especial é uma modalidade muito cara, usada por poucas pessoas. Por isso, a crítica dos bancos à medida. E, assim, alguns educadores financeiros com quem a gente conversou veem pontos positivos nessa decisão. Como, por exemplo, você forçar o brasileiro a pensar duas vezes antes de usar o cheque especial. Se você tem um limite lá pré-aprovado de R$2.000, R$5.000, que, tá lá, o banco está me oferecendo, você às vezes nem pensa duas vezes, aquilo acaba entrando no automático. Vai ser uma maneira também de tentar educar o brasileiro de que cheque especial é um limite de emergência. Ele deveria se chamar cheque de emergência, não cheque especial, na verdade, né? Enfim, é um. Mas quais são as opções, por exemplo, que a pessoa tem no mercado para, em não tendo dinheiro para pagar suas contas, não apelar ao cheque especial? Ele pode pedir um crédito pessoal, chegar no gerente da sua conta e falar: olha, esse mês eu preciso de um crédito pessoal. Pode pedir um crédito consignado, que tem desconto em folha de pagamento para quem tem emprego formal ou é servidor público, com juros bem menores. Mas tem uma questão cultural aí. O brasileiro, às vezes, tem vergonha até de chegar no gerente de banco e falar: esse mês apertou, tô precisando de um empréstimo. O cheque especial ninguém viu, né? Tá ali no caixa eletrônico. Você não precisa dizer estou endividado, que não é vergonha nenhuma. Às vezes as pessoas apertam, né? A crise econômica está aí, às vezes fica difícil você levar as contas até o fim do mês. E por que o juro é tão alto no Brasil? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né, Carol? Vários fatores explicam isso. Muitos economistas apontam a enorme concentração bancária no Brasil, que é muito grande e está começando a diminuir com esses novos players, né, as fintechs, os bancos digitais. Tem algumas questões de garantias legais também. No Brasil, os bancos argumentam, e alguns economistas e técnicos concordam que esse argumento é muito difícil quando você está inadimplente. O banco ter o pagamento de volta, né, até a justiça costuma dar decisões muito favoráveis aos devedores. E aí, se é difícil recuperar aquele crédito, o banco acaba cobrando um juro maior. Há uma questão estrutural da economia brasileira, que teve inflação alta, teve indexação por muitos anos. Então, é difícil você um pouco mudar esses padrões em pouco tempo, né? Luciana Rodrigues, obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, Lu.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição hoje ficaram por conta do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!